O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, domingo, dia 7. Estamos celebrando o 4º domingo do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre, as ovelhas o escutam e a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu tive um professor do Evangelho de João e ele foi morar na região de Jerusalém, junto à sua congregação, para poder estudar esses textos, especialmente este texto, para o seu doutorado, estudar na prática como é que acontecia. E ele ficou com certa dúvida de que acontecia do jeito que hoje o evangelista João está nos contando. Do jeito que foi anunciado. Ele tinha suas dúvidas, claro. Quem tem doutorado tem que pesquisar. E ele foi então fazer a pesquisa de campo. E de fato, resumindo, as ovelhas só ouvem a voz do seu pastor. Por isso que aqui está dizendo que o pastor entra e sai com as suas ovelhas, porque o redil tem vários pastores que pastoreiam diversas ovelhas que estão dentro daquele redil. Não é um pastor só. O porteiro faz com que entre somente os pastores, ou o pastor daquelas ovelhas. E lá ele chama cada uma pelo seu nome, né? Esse padre confirmou isso. Não adianta chamar a outra ovelha não ouve aquele pastor, ele vai ouvir a voz do seu pastor. Né? Eu me lembro também, quando eu morava no sítio, o meu pai gostava de fumar um cigarrinho, né? O seu Nelson, que agora está falecido, ele ia lá para Mangueira, no norte do Paraná, para tirar leite das vacas. Ele tossia um pouco por causa do cigarro. Quando as vacas ouviam a sua tosse, né, um tipo de voz também, o que acontecia? Elas já se levantavam lá debaixo dos pés de manga e iam para a cocheira, então, para ser tirado o seu leite. Então veja a sintonia que acontece entre o pastor e entre as suas ovelhas. Outras ovelhas não conhecem, outras vacas lá, se não fossem vacas do meu pai, com certeza não conheceria a sua voz. Mas as que eram dele, conhecia a sua voz, porque ele lidava com elas no dia a dia. Jesus está dizendo no Evangelho de hoje que ele é o nosso pastor. E nós precisamos estar, então, em sintonia com a sua voz. A voz de pastor,
aquela voz que cura, aquela voz que dá direção. Não é a voz do ladrão que assalta, que rouba, que assassina, que tira aquelas coisas de nós. Não. Que tira os valores de nós. Não. A voz do Senhor, a voz de Jesus, é aquela voz que orienta, que dá sentido à vida. Hoje em dia, eu fico assim, estupefato, quando eu ouço as pessoas dizendo assim, padre, senhora, você vai para a igreja ainda? Nós estamos no mundo pós-moderno, mundo secularizado, mundo sem Deus. Para que Deus? Para que Jesus? Para que Nossa Senhora? Para que religião? Nós estamos vivendo muito nesse início de século, muito disso, né? E já estamos vivendo um pouquinho no final do século passado. Para que tudo isso? Bom, porque nós queremos sentido para a nossa vida. Sentido para a nossa vida, somente isso. E se nós temos sentido na pessoa de Jesus Cristo, por que não receber esse sentido? Por que não receber essa direção? Por que não receber este rumo? É besteira da gente, a gente querer se acomodar nos cantos e achar que religião é uma coisa que já passou. Achar que a crença num Deus da vida, essa é uma coisa que já passou. Ter as nossas devoções em Nossa Senhora, isso já passou, nossos santos, isso já passou. Não, porque na religião a gente vive os valores de Deus, os valores que dão rumo à nossa vida, os valores que dão rumo à igreja, os valores que dão rumo à sociedade. Então nós não podemos de forma alguma deixar de pensar, deixar de viver esses valores. Não é isto? Então, como Pedro falou no evangelho de ontem, aonde iremos se só vós tem palavras de vida eterna? E o evangelho de hoje, confirmando mais uma vez toda esta realidade. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem entra por mim, veja que Jesus se faz pastor e porta. Que coisa mais profunda, que coisa mais maravilhosa a vida da gente. Ele não é só pastor, ele é o pastor, ele é a porta. Quem entra por mim, viverá. Quem entra por mim, quem ouve a minha voz, vai ter rumo na sua vida. Vai construir o reino de Deus. Além de ter rumo, vai começar a dar rumo para outras pessoas. Na simplicidade e na servidão do reino de Deus. Minha gente, a coisa é muito séria, mas muito simples, porque em Deus tudo é simples, tudo é amor, tudo é carinho, tudo é encontro. Bom, falando em simplicidade, falando em encontro, falando em rumo, em sentido, nós estamos celebrando este ano, e eu estou procurando no Evangelho do Dia, a gente ter presente sempre a devoção à Nossa Senhora de Fátima, 100 anos da sua aparição e devoção, é claro, e Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, 300 anos da pesca milagrosa, da sua imagenzinha, e também 300 anos de devoção. De lá para cá, a devoção foi imensa e continua sendo imensa. E com ambos os títulos de Nossa Senhora, quantas pessoas, inclusive eu, já fiz e estamos fazendo experiência de Deus a partir da devoção à Nossa Senhora, seja Aparecida, seja do Perpétuo Socorro, seja de Fátima, que nós estamos celebrando agora este ano, esses 2 grandes jubileus. Quantas pessoas já chegaram até Deus? Quantas pessoas já foram encaminhadas à pessoa de Jesus Cristo na reza do terço de uma Ave Maria? Quantas pessoas já se converteram? Então nós não podemos deixar para trás a devoção à Nossa Senhora. Não podemos. Porque por ela nós chegamos a Jesus. Por ela nós chegamos ao reino. Então nós estamos devocionando tanto Nossa Senhora, Maria, que esquecemos de Jesus. Não, de forma alguma. Ela mesma disse no Magnífica, o seu nome é santo, não o meu. Eu vou ser chamada de bem-aventurada. Você pode ser chamado também de bem-aventurado. Todos nós podemos ser chamados de bem-aventurados se dermos o nosso sim consciente, permanente na pessoa de Deus Pai, pelo impulso do Espírito Santo, para podermos seguir a pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que Maria fez. Foi isso que Maria fez. Portanto, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, se você tiver a oportunidade, nesses dias, celebrar o novenário, ou o tríduo de Nossa Senhora de Fátima, se você tiver a oportunidade de, em outubro, celebrar os 300 anos
de devoção à Nossa Senhora Aparecida, celebre. Não deixe por menos. Estou dizendo aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Telêmaco Borba, que daqui 100 anos eu não vou estar vivo. Daqui 300 anos, muito menos. Muito menos. Então, aproveitar agora para receber essas bênçãos e graças de Deus. Por isso, nós estamos já celebrando, já está os vagões dos dias do novenário Nossa Senhora de Faro, nossa paróquia e muitas outras paróquias do Brasil já está engrenado, já está sendo construído e as bênçãos já estão aparecendo com certeza. Por isso venha celebrar conosco aqui na nossa paróquia em Telêmaco Borba, nossa matriz, sempre às 19h30. Lembrando que no dia 13, que é um sábado, nós vamos celebrar a carreata e motata às 18 horas nas ruas da nossa cidade, demonstrando a alegria dessa devoção e desses 100 anos, para depois, então, a gente ir celebrar a missa solene de nossa querida mãezinha, sob o título de Fátima, às 19h30, com bênçãos, com alegria, com fé. Venha celebrar conosco, venha participar, venha receber essas graças dos 100 anos e daqui uns meses os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Deus abençoe, Deus os guarde, que a Virgem de Fátima, que a Virgem Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém. O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito.